E aí, pessoal, estamos no ar com o episódio número 4 do nosso podcast Fala Empresário. Hoje com uma visita ilustre, aceitou o nosso convite para fazer parte. Hoje vamos falar muito sobre vendas, vamos falar muito sobre gestão de pessoas, vamos falar muito sobre distribuição, principalmente na área de suplemento alimentar. Nossa visita ilustre hoje é do Jonas. Muito bem-vindo, Jonas. É um prazer recebê-lo aqui e desde já grato pelo nosso convite. Obrigado. Romulo, preparado? Preparados, Eduardo? Acho que vai ser legal hoje. Vai ser um tema que acho que você é até entusiasta, né? Suplemento, academia. Vai ser uma conversa bem bacana. Bacana, vamos falar muita coisa. Tá? O Jonas é CEO hoje, atualmente, da HP Suplementos, uma distribuidora, a primeira, do Norte e Nordeste. Ou melhor, a primeira colocada em termos de faturamento do Norte e Nordeste, HP Suplementos. Jonas tem uma história muito bacana, muito legal, e ele vai contar conosco. Jonas, muito obrigado, cara, mais uma vez, por estar aqui conosco, tá bom? Beleza. Bom, antes de falarmos um pouco da HP, Jonas, a gente gostaria de saber como é que tudo começou. E assim, a gente queria ir um pouquinho mais atrás. Como é que foi a tua infância? Como é que foi a tua adolescência? Onde é que você nasceu? Nos conta um pouquinho a tua história de vida até a gente chegar ali, na HP. Cara, eu sou daqui de Fortaleza, né? Beleza, galera? Sou Vasconcelos, CEO do Grupo HP. Sou daqui de Fortaleza. Nasci, fui criado aqui. Morei até meus 8 anos aqui nas remediações Meireles, da Aldeota. Meu pai era, não sei se você conhece, talvez você conheça. Meu pai era proprietário da Estúdio Vídeo na Senador Virgílio Távora, em frente ao Colégio Santa Cecília, locadora aí da época, de VHS. Sim. E o que aconteceu foi que meu pai quebrou. E a gente foi morar de favor na casa da minha bisavó, na Parquelândia. E aquilo ali, pra mim, foi uma mudança muito de vida totalmente, né? Dessa transformação, tudo que aconteceu, foi quando eu vivi mesmo minha vida, né? Dos 8 anos até casar, eu vivi na Parquelândia. E foi quando eu fui crescendo. E com 15 anos eu tinha 1,82 m, a altura que eu tenho hoje pesava 55 quilos, e foi quando eu comecei a fazer musculação, que foi quando todo esse mundo começou a acontecer. Que bacana, que bacana. Então tu saiu do Meireles, da Aldeota, foi morar na Parquelândia por volta dos 8 anos de idade. Foi. E de exatamente. Lá viveu ali o resto da infância. Aí eu vivi minha adolescência, meu início da fase adulta, tudo ali foi quando eu realmente me formei como homem. Tu falou do teu pai, do negócio do teu pai. Sim. Ele quebrou por conta daquela virada que já estava acontecendo? Não, foi antes, foi falta de gestão. Foi abrindo loja, tinha muito familiar dentro da empresa trabalhando. Não sei exatamente, não tive a oportunidade de perguntar para meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos. Então, quando eu fui ter discernimento de empresário para poder ter um papo com meu pai, ele já não estava mais aqui. Mas o que minha mãe contou foi que foi muito falta de gestão financeira mesmo, isso daí. Não foi na época ainda era, o VHS ainda era ok, não foi antes do DVD, não foi no DVD, não foi do Netflix, não. Foi bem antes. Entendi. Bom, mas antes da HP, eu sei que você teve um namoro ou um casamento, uma profissão, né? Foi, exatamente. Conta pra gente aí. Coloca aqui aquela foto lá, deu magrinho. Então, com 15 anos, eu fui pra academia, eu não imaginava o que ia encontrar lá. Esse era eu com 15 anos, aqui minha mãe e minha irmã. E um mês depois dessa foto eu entrei na academia de musculação. Juro pra vocês, com um mês eu era o cara que queria fazer ITA nessa época e passei a ser o cara que quero trabalhar com musculação. Eu me apaixonei por aquilo. Me apaixonei tanto que na próxima foto vocês vão ver o que eu me tornei. Coloca aí. Que legal, viu? Que me apaixonei tanto que me formei, que fui fazer educação física, me tornei um fisiculturista, me tornei personal trainer, então trabalhei em algumas academias, tentei inclusive abrir uma academia em sociedade. Essa aí, Jonas, com quantos anos? Essa foi em 2011, então eu estava aí com 23 anos. 23 anos. Então assim, Jonas, em 8 anos cresceu... Sai de dobro do peso, não, mais do dobro, eu cheguei a pesar 126. A intenção ao entrar na musculação era ser um atleta? Não. Quando eu entrei na musculação, foi porque eu tava, por exemplo, via aquela galerinha no colégio melhorzinha, mais fortinha, eu fazia exercício físico, eu era da seleção de futsal do colégio, então era sempre muito ativo.
E aí minha mãe um dia virou, uma filha, você quer fazer academia? Ah, vamos lá. E por isso fui. E lá eu realmente gostei do exercício, gostei da atividade, da musculação em si. Não foi com o intuito de virar isso. Quando eu quis virar isso, foi um momento muito engraçado que com os 17 anos já estava no YouTube e tinha um vídeo, como você fala, do Mr. Olímpia, que é um grande campeonato mundial de fisiculturismo. E aí tinha uns amigos na roda, todo mundo já na academia, certo? E aí botaram um vídeo desses caras. Tinha 4 amigos comigo no dia, eles falaram assim, meu Deus, que coisa horrível. Nenhuma mulher gosta disso, não. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, cara, eu vou ficar desse jeito. Não sei do que deu na minha cabeça. E aí eu comecei a treinar para se tornar parecido com aqueles caras, que foi quando eu cheguei aí. Essa foto eu devia estar com 112 quilos para fazer isso. Então era a minha paixão. Minha paixão era musculação, minha paixão era educação física, minha paixão era treinar outras pessoas para serem pessoas com um corpo melhor. Os meus alunos procuravam para ter mudança de vida, de transformação. Se era uma pessoa que estava obesa, emagrecimento, se era uma pessoa que não estava satisfeita com o corpo, que seria ganho de massa muscular, todos eram desse perfil, que queriam mudar o corpo delas para melhor, tanto dando um pouco mais acima do peso para menos, como a pouco do peso para mais. Aí tu largou o futsal, né? Ficou um pouco sem mobilidade pro futsal, não? Eu ainda tentei voltar, mas não deu muito certo. Bom, eu sempre gostei muito de futebol, certo, Jonas? Eu era goleiro. Sempre gostei muito de futebol. Então, assim, eu sempre fiz a atividade física voltada pro futebol. Entendi. Eu sempre gostei muito de futebol e sempre joguei de forma amadora, obviamente, Sim. né? Em colégio, essas coisas e tudo. Mas sempre de forma amadora, mas sempre fiz a atividade física voltada pro futebol. E o que eu posso dizer exatamente da atividade física, principalmente da musculação, principalmente hoje, é isso que você acabou de falar. É a mudança de corpo, a mudança de hábito que lhe leva a ter digamos assim, uma boa qualidade de vida em termos de saúde para praticar o esporte, por mais que seja de forma amadora. Sim. Mas voltando, então nessa época aí, tu já tinha essa mentalidade de ficar grande porque queria ficar igual àqueles caras lá. Foi dali que foi. E indo, aqui né? você já era personal? Aqui sim, já era personal. A minha rotina nessa época era abrir a academia na Aldeota, que eu trabalhava às 5h30 da manhã. Então eu era professor do salão até 9h30, das 9h30 até as 10h30, 11h eu treinava, 11h até 1h30 da tarde eu tinha alunos de personal, de 1h30 da tarde eu saía da Aldeota para o PC, para a Faculdade de Educação Física, ficava de 2 até as 17h30, de 17h30 eu saía para uma academia no Castelão e de 18 eu ficava até as 21 com aluno de personal, de 21 às 22 eu ia para casa da minha namorada, de 22 eu voltava para casa e repetia isso. Deu pra pegar a rotina. Com muita comida, levando marmita pra lá, marmita pra cá, pra poder se alimentar. Mas isso aí foi durante alguns anos da minha vida, foi fazendo isso. Nessa época aí, Jonas, porque assim, você veio de uma família que teve uma empresa, né? Sim. Que foi aí, que você disse que o seu pai acabou não tendo sucesso, quebrando. Enquanto profissional de educação física, tinha alguma sementinha assim de empreender já? Alguma ideia? Não. Que foi na minha próxima fase da vida que foi a semente do que eu aprendi de empreendedorismo que veio. Como personal trainer eu tinha somente um objetivo: ganhar X mil reais para ter uma vida confortável. E quem trabalhasse comigo ia ter o resultado que queria. Então, como personal trainer, era isso. Eu não tinha a ideia de ter uma academia ou de ter um time de personagens trabalhando comigo. A cabeça empreendedora, durante a época de personal trainer, era muito voltada só para o meu próprio brand pessoal. Eu quero ter meus alunos voltados. Tanto que depois eu tive que sair da faculdade, né, terminando. Eu não fiquei mais como professor de salão. Eu tinha todos os horários do dia que eram disponíveis com alunos. Então eu cheguei a ter 17 alunos de personal trainer aí que tomavam meu tempo do dia inteiro. Que foi já no meu auge como personal trainer. Aí, de fato, como um personal, obviamente, não tem como escalar a partir daí. Né? Aí foi daí que começou o incômodo. Porque era uma frase que eu ficava na minha cabeça: e quando eu casar? Porque a vida de um personal trainer, ele se limita a ser muito cedo da manhã e muito da noite. As pessoas não vão para academia muito no meio período da tarde. Então o personal não tem como, para ganhar bem, não trabalhar noturno. E aí começou a ter esse incômodo. Eu comecei a ter esse incômodo. Eu não cheguei a procurar nada
para poder fazer, mas me apareceu. Que foi quando eu descobri vendas, né? Um amigo também da área, um amigo fisiculturista também da área, que como é assim, o cara quer ganhar mais nessa área, que ele pensa em fazer alguma outra coisa, tipo um cross-sell. O que eu posso acoplar? Ah, vou vender suplementos. Agregar, né? Agregar. E aí esse amigo começou a falar, João, bora vender suplemento. Eu não, meu amigo. Isso em que ano? A gente tá falando de que ano? Estamos falando dessa época, 2011, 2012. Vamos começar a vender suplemento? Não, meu negócio é musculação. Não, meu negócio é fisiculturismo. Não, meu negócio é ser personal trainer. É isso que eu amo. E eu gostava muito daquilo. Eu fazia porque eu amava aquilo. Eu vivia aquilo. E aí depois, na minha cabeça, passasse uns 6 meses ele dizendo, vamos vender. E ele começou a vender. Aí eu tava, me dá aqui. E ele me ajudou muito, o nome dele é Cláudio. Ele pegava, por exemplo, um produto de, deixa eu supor, R$50 e ele me passava por R$50. Legal. Só para me ajudar. Te impulsionar, né? Exatamente. E aí, assim como um dia eu entrei na porta de uma academia e eu quis do ITA virar fisiculturista, em pouco tempo a venda acendeu em mim algo que eu nunca tinha sentido antes. E nesse momento começou uma transição na minha cabeça de, meu Deus, eu não estou mais amando o fisiculturismo como eu amava, eu estou gostando mais de vender. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? E aí, nessa transição, durou 6 anos, de 2012 até 2016, para eu tomar a decisão, vou focar. Mas nesse período, vender. obviamente, vendendo. E aí, o que eu chamo de brincar de vender. Mas aí aumentando. Aumentando. Era um mercado assim informal, né? Era uma Totalmente informal, continuava pegando o meu amigo e andava. Aí foi crescendo, andava às vezes com a bolsinha dentro do carro, cheio de produtos. E aí o pessoal chegava, não, você tem isso aqui? Tem, não tenho não, aí vou. E aí eu fui nesses 4 anos brincando de ser vendedor, coloca aquela foto da primeira loja. E aí eu comecei nesses 4 anos, não, vou botar uma lojinha dentro da academia, que foi essa daqui. Dentro da academia. Então isso aqui foi em 2013 para 14, essa aqui da esquerda, lá no Sumaré, em frente, lá na antiga Dedé Brasil ali, uma academia. E lá eu era professor, era personal trainer e tinha essa lojinha dentro que ficava intercalando. Então, já fez uma parceria com o dono da academia? Sim, que nesse caso era meu sócio da academia, que eu dei um dinheirinho para poder ter uma participação lá, que eu acabava não tendo que pagar, meus alunos não precisavam pagar mensalidade, a mensalidade deles vinha para mim, que foi o mais perto de empreendedorismo que tinha até aí. Aí, dessa lojinha, eu consegui chegar a vender sozinho R$200 mil. Nessa loja aí, em 2016. Mês. Nessa época aí, Jonas, assim, aí foi quando realmente o negócio começou meus alunos começaram a reclamar de atenção, eu comecei a vender pro WhatsApp, eu comecei a tirar os alunos e eu fui fazendo a transição. como era o mercado, digamos assim, formalizado nessa época de loja de suplemento? Tinha muito? Nada. Nada? Tinha muito pouco. Pô, nem Fortaleza, 5 lojas. Então tu pegou aquele movimento do crescimento do próprio, digamos assim, segmento. Sim, peguei. Surfei uma onda, vamos dizer assim. E muito por conta desse teu amigo, né, que te impulsionou, né? E ele, se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse ele, eu não teria, como é que é o nome, começado a pensar em vender suplementos. Por isso você falou do empreendedor, não fui eu que pensei. Quando eu peguei aí se eu acendi a chama de vendas, eu vi que eu nasci para aquilo, e aí eu voei. Aí realmente, daí para frente, foi um crescimento que aqui em 2016, foi quando eu decidi não vou mais ter personagens trainers, comecei a tirar os alunos e tomei a decisão daqui de vir para cá. E quando eu vim para cá, eu, que é no centro, na Duque de Caxias, eu realmente larguei tudo na educação física, faltou a monografia para me formar, eu não me formei, o pessoal maluco, Jonas, faz só a monografia, falta só a monografia, e meu amigo, o tempo que eu vou perder, faz isso aqui, eu não tô deixando de vender, já estava desse nível, então eu vim para cá. E aqui começou a HP Suplementos, aqui era outro nome, não era HP Suplementos, aí aqui a HP Suplementos nasceu em 2016, que aí fazem 7 anos desta foto aqui, que a gente começou. Então, vamos falar dos 7 anos. Então, quando começou a HP, propriamente com esse nome, na Duque de Caxias, continuou, melhor dizendo, como varejo. Foi. O que acontece, né?
como eu estava te contando aqui antes de começar, sempre eu vendi para outros personal trainers, outros professores de educação física, que eles vendiam para os alunos. E isso me dava mais faturamento. E aí eu me encantava mais o olho vender 20 creatinas do que vender uma creatina. 10 creatinas do que 2 creatinas. Uns 20 whey protein, daquilo, opa. E daquilo ali, aqui eu tinha cliente de varejo, sim, mas aqui, como vocês podem ver, tá nessas marcas aqui, ó, Bodybuilder, Black School, isso aqui já eram marcas que eu já distribuía na época exclusivamente. Nessa época que eu já tinha uma distribuiçãozinha, uma preferência, porque eu já estava vendendo para outros personagens, outras lojas. Nessa rua aqui do centro tem mais 8 lojas. Então já estava vendendo para essas lojas, eu já estava vendendo para interior, o pessoal já estava vindo pegar, então já estava na parte de distribuição. Bacana. Você disse que isso foi uma onda. Surfei. Beleza, mas mesmo assim você encontrou desafios. Com certeza. Fala um pouco dos desafios dessa época aí. Do início, do 2016, do 2017. O 2016, 2017, como empresário, já que aqui fala para empresário, né, eu era personal trainer. E como eu era personal trainer, eu não era empresário. Então eu sabia ser personal trainer, eu não sabia ser empresário. Mas aí começou a aprender a ser vendedor. Aí e ainda também não é... Exatamente. Aí eu realmente me tornei, sou um excelente vendedor, amo vender, sou um vendedor nato. Tive que me desenvolver na parte de gestão. Então, perguntas que eu me fazia nessa área aqui da loja eram: como eu faço para conseguir mais clientes? Como eu faço para crescer isso daqui? Meu Deus, porque na minha inauguração eu vendi R$15, que foi esse dia aqui. E do outro, entendeu? Então, meu Deus, como é que eu faço para conseguir mais clientes? Então, nessa época, o difícil para mim era como crescer o meu negócio. Eu não sabia nada sobre planejamento estratégico, eu não sabia nada sobre aquisição de clientes, eu não sabia nada sobre como controlar custos da empresa. Mas as perguntas já estavam vindo. Já, por causa que uma coisa que eu sempre tive dentro de mim... Até porque, desculpa, Jonas, até porque você atingiu um número significativo, né? Para a época, sim, era. Numa venda mensal. Era. Eu sempre onde eu estou, eu sempre procurei ser o melhor. Antes daquela foto dos 15 anos, eu era o melhor no quê? Eu era o melhor goleiro do colégio. Além disso, eu buscava ser o quê? O melhor no videogame dos amigos. Quando eu fui fisiculturista, eu queria ser o meu melhor competidor. E quando eu vim aqui, eu queria ser o melhor na minha área. Então, a minha ambição, a minha vontade de estar querendo sempre fazer mais, sempre estar indo avançando, evoluindo, me trazia essas perguntas. Aqui eu tive muito problema com gestão de pessoas, porque eu não sabia lidar com pessoas. Eu não sabia, tive que aprender muito sobre perfil comportamental, comecei, depois de um ano aqui, consultorias para me ajudarem. Começou com quantos empregados nessa da Duque de Caxias? Eu e mais 3. Eu, 2 vendedores e um motoqueiro. Tá. Aí um ano, 2 anos depois, por exemplo, quantos? Aí foi loucura. Aí, cada ano o negócio crescia muito. Porque o que acontece? Eu surfei sim uma onda no mercado da suplementação e venho surfando porque o que eu digo é que o problema do mercado de suplementação é que ele deu certo. Como assim? É muito fácil vender suplementos. Porque todo mundo vai hoje para o médico e para qualquer canto e fala: você tem que ir para academia, meu filho. Vendem para mim. Entendeu? Vendem para mim. Então, o que acontece? Aqui, nesse momento, a gente iniciou com 3, com um ano foi 7, depois 20, depois 40, depois 60, depois 70. Por quê? Porque é um crescimento muito exponencial. O maior crescimento que a gente teve, assim mesmo, bruto, foi depois do lockdown. Olha que loucura. 2020, janeiro de 2020, eu estava faturando assim, X. Tá aqui. Já um valor muito alto, mensal. Fevereiro, março, lockdown. Quando foi que reabriu as academias? Em agosto, eu faturei X mais 40%. Em setembro, X mais 70%. Em outubro, 2X. Explodiu de uma forma exponencial. Mostra a próxima foto. Que foi nesse local aqui, que eu estava na época do lockdown. Foi aqui. Eu juro pra você, eu não tenho foto desse momento. Nesse momento que eu dobrei de fato de tamanho,
eu tinha caixas aqui. Não cabia mais nada até o fim. E no primeiro andar, entupido. Eu tive que me mudar às pressas, porque não cabia. E que foi um movimento que aconteceu também com as academias. E com muita outra coisa. Muitas outras coisas, né? De outros segmentos, inclusive. Então eu já era o primeiro lugar aqui, eu já vendia muito, só que eu estava preparado para virar 2x em... Foi uma loucura, foi muito estresse. Tive que me mudar para o galpão que eu estou hoje assim. Mas foi um desafio muito grande, muito pedido errado, muita gente insatisfeita, entrega errada, porque o volume de venda dobrou de como se fosse um mês pro outro. Eu estava preparado para isso, virou 2x e no mês pro outro. Então foi bem desafiador. Chonos, conta pra gente assim, porque você saiu do vendedor de suplemento de academia, né, no interior, foi, para abrir um negócio. Obviamente, quando a gente fala de abrir um negócio, tem a gestão, como você buscou aprender, estudar. Desafios de gestão que você encontrou logo no começo, quais foram? Logo para abrir essa primeira loja do varejo, o que você encontrou? Seja negociação com fornecedor, seja... Primeiro que eu não sabia nada sobre CNPJ. Então eu tive um cara que era um amigo meu da academia, que era contador, e ele ficava conversando comigo, nós vamos abrir e tal. Abri o MEI, na época da academia. E do MEI, aí, Jonas, o negócio tá apertando. Na época, a Cefaz não conseguia pegar você comprando no MEI por muito faturamento, ele não travava o MEI. Hoje, no instante, os sistemas eles travam, né, Jonas? Tá na hora. Então, gestão de pessoas foi um grande desafio meu. Nessa época, eu era um cara ainda que não me entendia. Eu era um cara um pouco explosivo. Não entendia sobre motivadores de uma pessoa, não sabia liderar outra pessoa. Eu sempre fui um cara líder, mas eu nunca estudei para isso, né? Então eu comecei a ler livros como o Gerente Minuto, que indico para todo mundo, é um livro muito básico, assim, simples de gestão. Comecei a fazer processos de coaching, que fui me entendendo muito, e tive muito estresse com funcionários, não por eles serem ruins, mas por não conseguir gerenciá-los. Então não tinha processos, então ia para casa. Sabe aquela primeira demissão do empresário, do cara mais antigo? Então pronto, eu passei por essa primeira demissão para poder aprender, e foi quando eu percebi que eu precisava saber mais para gerenciar aquilo. E foi quando eu fiz meu primeiro curso de gestão, e quando eu fiz o meu primeiro curso de gestão e vi que aquilo que eu não sabia, o que eu não sabia era justamente o que ia me levar para outro caminho, cara, eu comecei crescimento. Comecei uma cruzada quase. Eu li tudo que eu podia ler e fiz curso de tudo que eu podia fazer. Aqueles livros ali atrás, tudo eu li. Todos de Nicoles. Todos de gestão, saí lendo tudo para aprender a aplicar. Então, até hoje, eu sou um cara que todo dia eu leio algum livro de gestão, ou de mindset, ou de hábito, que vai fazer eu aprender. Então, porque eu vi um livro, melhorei muito, fiz um curso, melhorei muito, então tive que... Quando eu percebi que esse tipo de coisa ia me levar mais para frente, mais rápido, aí eu não parei. E aí me ajudou muito nesses desafios de construir processo, de construir, entender pensamento estratégico, de liderança, de gestão de pessoas. Hoje a gente vê que você é muito comunicativo, né? E, enfim, se expressa muito bem, né? Expõe muito bem as ideias, mas isso no início não era assim. E você foi aprendendo, obviamente, na prática e trazendo teoria para... Foi. Tem uma frase assim grudada aqui no meu escritório: tudo que eu leio eu aplico. Não tem como, não sei. Excelente. Teve algo assim que você, enquanto funcionário, empregado da academia, você fez questão de fazer diferente quando você passou a condição de empresário? O ensinamento que você levou? Como naquela época eu não tinha um pensamento empreendedor, eu fui um funcionário totalmente individualista. Eu não era um cara que fazia para a empresa, eu era um cara que fazia para mim e ponto final, fazia o meu muito melhor. Quando quando fui funcionário, eu percebi, não na época, mas agora pensando, eu percebi ali o que eu vejo hoje dentro de muitas empresas, né? Que são formação de feudos, que são pessoas que estão só ali batendo ponto. Então vejo que são pessoas que, como eu um dia fez o meu muito bem, vai até certo ponto, mas se você não se preocupa como todo, não vai.
me dá hoje uma visão do outro lado do tipo, ó, aquele cara tá fazendo a mesma besteira que um dia eu fiz. Ou tá fazendo aquela mesma besteira do que aquele meu parceiro lá tava fazendo. Não vai pra canto nenhum. Entendeu? Hoje tu consegue enxergar isso com muito mais facilidade. Consigo. Tá, mas aí, enquanto empresa, o que é que tu faz em relação a isso? A essas pessoas? Com a tua bagagem? Cara, hoje a gente tem um programa, não sei se chama de programa, né? Uma cultura muito forte. A cultura da HP é muito forte. Então é pulsante lá. Você entra lá, você sente, eita, aqui tem uma atmosfera diferente, né? Justamente para fazer com que as pessoas que estejam naquela faixa desengajadas se tornem pessoas engajadas. E as pessoas que estão engajadas se tornem campeãs. E fazer aquele mesmo 20 dos excepcionais, 70 dos medianos e 10 daqueles que mesmo com a cultura forte não estão subindo, a gente tem que... não pode estar lá, né? Uma coisa que nesse meu primeiro curso de gestão eu aprendi muito. O cara... de pessoas que minam a cultura da empresa, minam o ambiente, o clima organizacional, né? Falando mal, falando besteira, e aquilo ali eu aprendi, foi muito forte, porque eu saí daquele curso de orçamento, tenho que tirar aquele cara porque ele está acabando com a minha empresa. Eu não tinha, quando era da academia, a noção do quão mal fazia pessoas minando o clima organizacional. Até ser empreendedor, porque eu via o meu estresse. Eu via o que a minha empresa passava, eu via vários funcionários falando, aquele cara faz isso, eu não posso, por que ele faz isso, não sei o quê. Então, eu não percebia quando eu estava na academia. Aí, quando eu estava como empresário, poxa, quanto uma pessoa assim faz mal para o nosso negócio. Daí o grande desafio, né? Que é gerir as pessoas. Exatamente. E, na sua opinião, 100 pessoas não há escala. No meu segmento não, né? Porque quanto mais eu vendo, eu tenho que ter mais gente separando, eu tenho que ter mais vendedor vendendo. Hoje, online, a gente consegue enxugar, ser mais eficiente, né? A gente consegue ter um vendedor através de uma plataforma atendendo mais gente do que antes. Sim, então a gente evita a contratação de vendedor, porque hoje eu consigo, através da tecnologia, atender mais pessoas. Consigo, através de um sistema de WMS, separar de uma forma mais eficiente com o tratamento separador. Consigo, mas como o negócio é um produto físico, eu preciso de mais estoque, mais estrutura física. Então a gente sim precisa, para crescer muito, muito mesmo, sempre eu vou precisar de mais espaço, mais pessoas. Vou falar em crescer muito, muito mesmo. O teu segmento, tu enxerga essa possibilidade de mais crescimento? Tem a diferença, né, de possibilidade e de probabilidade. Possibilidade pode cair um meteoro aqui. Se você está no Google e tá lá 0,0000 possibilidade. E a probabilidade é que muito provável vai acontecer. Então o mercado de suplementos ele é provável, a probabilidade enorme de crescimento. Para mim é uma certeza. O como ele vai crescer é que não está claro. Hoje tem um mercado online invadindo os marketplaces. Hoje cada vez mais supermercados estão com gôndolas cheias de suplementos. Hoje as farmácias estão com gôndolas de suplementos. Hoje lojas de suplementos ficam brotando, mas elas quebram muito rapidamente, são muito frágeis. Então, o como vai se dar esse crescimento é que não está claro para ninguém. Se a indústria que vai vender direto para o consumidor final, porque hoje se tem muito disso também, mas o consumo vai aumentar. O como, em que canais vai ser, é que não está claro para ninguém. Tu enxerga isso também, desculpa, tu enxerga isso também nas academias, por exemplo, o crescimento que reflete no teu negócio? Todo dia na academia eu chego e falo assim, meu Deus, academia 6 da manhã, que é a hora que eu treino, lotada. Na minha época não existia isso. Hoje, a academia no feriado é lotada. Hoje a propaganda da academia, sabe o quê? Eu abro no Natal. Tem noção? Há 10 anos atrás, eu estava ali, aquela foto, eu estava na academia no Montese de bodybuilder para treinar no dia 12 de feriado, caçando onde treinar, porque tudo era fechado. Antes era coisa de bodybuilder, hoje é todo mundo. Hoje é normal. Então, sim, o mercado cresce, o mercado fitness, o mercado da saúde, da busca da longevidade. Hoje, eu treino, sim, também para ter um corpo legal, mas eu quero viver 100 anos. Eu estou construindo algo muito massa. E para eu viver 100 anos, eu preciso estar na academia. Ponto. Eu fiquei com curiosidade, você disse assim, hoje abrem novas lojas de suplementos, mas elas são frágeis. E essa fragilidade, você reputa a que motivo? A quem abre. Porque quem abre uma loja de suplementos não é um empresário. É eu, há 7 anos atrás. É um educador físico.
É uma pessoa que gosta da área, mas não tem a noção. Seria isso? Não. E ela acaba metendo os pés pelas mãos, não gerenciando a principal parte do pilar financeiro, compra no boleto, gasta o dinheiro que não deve gastar, não consegue vender o tanto que tem que vender. Então eu tenho sempre dentro de mim aquele negócio que eu falei de melhorar da ambição. Então eu estudo porque eu quero melhorar. Infelizmente a maioria dos lojistas de suplementos não tem essa cabeça. Eles acham que isso é besteira, ou que não faz sentido, ou que não vai levar eles a lugar nenhum. E por não estudarem sobre gestão, por não fazerem cursos, por não entenderem de pessoas, acabam cometendo erros ao longo da sua jornada, que em 2 anos eles vendem bem e depois tem uma queda muito grande. É muito comum lojas de suplementos terem uma vida curta. Seria a pessoa que se propõe, ela acha que conhece a área porque gosta da área, Isso. Mas na realidade não tem o conhecimento necessário para empreender na área. Seria isso. Exato. Ou em qualquer área, porque o problema só muda o CNPJ. Tem aquela frase, né, empresário, tudo gosta muito do CNPJ? Então pronto, realmente é um cara despreparado, assim como um dia fui, mas que hoje, infelizmente, ele acha que essa preparação não é o caminho para ele vender mais. Ele não gosta disso. Jonas, dentro da preparação, tu estuda, lê, né, se atualiza sobre a economia do país, sobre a economia exterior, mundial. Confesso que essa parte eu sou alheio. Essa parte política, eu sou um cara que hoje eu não vejo o quanto deveria. O que eu sei da política mundial é se na China a minha matéria-prima vai aumentar daqui a 6 meses. Que é o que vocês não sabem, que creatina, que é o nosso produto curvar, vem tudo de lá. Então minha geopolítica tá lá no meu chinesinho, no meu amigo lá, para saber se o negócio vai dar Você tocou no nome creatino, né? Quando a gente fala de suplemento, a gente associa no primeiro momento a esses produtos, whey protein, creatina, Sim. BCAA, que se Sim. utiliza mais na academia. Mas a sua empresa, a HP, hoje ela trabalha com quantos itens? 850 e alguns itens diferentes, 40 e pouquinhos marcas, às vezes sai uma, sai outra. A gente vende aí uns 60 mil itens por mês. Então é uma gama de itens muito grandes, porque uma loja em um bairro vende X marca, uma loja em outro bairro vende Y marca, em outra cidade é outra marca. A sua loja é uma loja mais numa pegada natural, vende um tipo de produto. Nessa outra loja, que é uma pegada dentro de uma academia, a loja vende outro tipo de produto. Então eu tenho que ter um mix bem variado, bem grande, para poder atender todo tipo de suplemento. Tua logística é própria, Jonas? Dentro de Fortaleza, sim, que são motoqueiros e carros. Para o interior e fora do estado, não. Aí são transportadores que passam todos os dias na HP para fazer a coleta e fazer as entregas. Hoje são quantos funcionários? Tá por volta aí, eu sempre falo isso, né? É média, né? É 75 a 82. Aí a gente tá nessa faixa aí, né? Tem um turnoverzinho no sentido de... A gente não tem o turnover das pessoas pedindo para sair. A gente tem uma transição mesmo de muita busca sempre por melhora, sabe? Então a gente é uma empresa que dá muito feedback, que diz muito pro cara crescer. Lá na HP, se o cara não quiser fazer a mais, ele vai se dar mal. Porque a gente incentiva ele a dar mais para ele crescer na vida, para ele não ser aquele funcionário que um dia eu fui, por dizer, entendeu? Então a gente estimula, a cultura é muito forte, então a gente quer que o cara prospere. Eu quero pagar uma meta para você, meu amigo, venda, por favor, eu quero pagar. Meu amigo, faça o que eu tô falando. Vendas na veia. O vendedor é mais ou menos assim, ó, cara, se você não tá vendendo o que é para vender, não tem problema. Caso você esteja fazendo o processo que eu lhe ensinei. Está fazendo o processo, a prospecção certa, o contatativo, está fazendo isso, está vendendo, não, tudo certo, não é sua responsabilidade. Não está fazendo, aí é porque você não quer fazer por onde. Eu queria insistir na parte da economia, tá? Tá bom. Você falou da China. Então, assim, essa coisa do câmbio para ti, ela foi muito forte em 2014, 2015, onde a maioria dos produtos eram importados. Então as marcas nacionais hoje que você vê nas lojas de suplementos, elas praticamente eram inexpressivas em 2012, 2013. Eram muitos produtos importados. Então naquela época da Dilma ali, que o dólar era R$2, ele foi para 4, 5, foi uma catástrofe. Eu recebi em um mês 3 aumentos da mesma marca por conta do câmbio. E ali houve uma transformação. As indústrias nacionais que naquela época eram
culturalmente conhecidas por marcas ruins, de baixa qualidade, de ruim sabor, conseguiram transformar a suplementação no Brasil. Hoje, nossos produtos são referência no mundo. O Brasil é o segundo país maior em suplementação, perdendo apenas para os Estados Unidos. Nossos produtos, na minha opinião, no que a gente pode utilizar na nossa legislação, são melhores do que os deles. Os nossos sabores são melhores do que os deles. Então, foi bom para mim, para todo o mercado do Brasil, o dólar ter subido, porque a gente conseguiu fazer um produto muito bom, com um marketing muito forte. E hoje, se o dólar aumenta muito, Jonas, vocês sofrem com isso? Pouco. Não muito, mas sofrem. Porque a matéria-prima hoje, uma parte é feita no Brasil, a proteína whey protein já temos produtores no Brasil, creatina não. Creatina vem tudo da China, mas o que realmente faz com que mude o preço são problemas climáticos na China. São problemas ambientais, que eles têm que fechar fábricas, são problemas de abarcar o consumo mundial, que depois do Covid explodiu. E por não ter uma demanda muito alta, o preço tem que subir para poder fazer. Então, as nossas flutuações de preço são por demanda. Mas aí, claramente, então, a indústria também, obviamente, a indústria nacional não só se beneficiou dessa questão do câmbio, mas também ela enxergou a necessidade da melhoria da qualidade dos seus produtos. Foi. Isso aconteceu. Aconteceu e hoje nós temos, assim, eu sou um extremo defensor dos nossos produtos que nós fabricamos. São excelentes. Não utilizo hoje nenhum produto importado, sabendo muito bem do que eu estou tomando, um produto de excelente qualidade, saborização. Se botar um produto importado do nosso lado hoje, uma proteína, eu não troco por nenhuma das nossas tops nacionais conhecidas. E a aceitação do público também mudou, né? Cara, mudou muito, porque o que acontece? Foram duas coisas que mudou ao mesmo tempo. Além da qualidade e do sabor, o marketing. As marcas nacionais acertaram, tanto com influenciadores como as outras estratégias, criou-se um valor no produto nacional e uma percepção que não sentia. Em 2012, sentia a percepção que o produto nacional não era bom. Hoje se tem a percepção que o produto nacional é excelente. E vai ter marcas que na percepção do consumidor é melhor do que outras, por conta de um trabalho de marketing e de brand. Mas os nossos produtos são excelentes. Muito bacana. Jonas, da pandemia você mencionou assim, do dia pra noite eu tava vendendo 2x. Foi mais ou menos isso. Como é que foi não vender 2x? Vender 2x é bom, mas ter esse estoque para vender os 2x, como é que foi essa busca? Tá, teve então uma história legal que foi assim, em janeiro eu vendia esse X, e em março eu estava arrumando para superar esse meu recorde, lockdown. Eu nunca tinha tanto estoque como eu tinha naquela época. E as academias fecharam. E aí, o que passou pela tua cabeça? Vou quebrar. Acabou, vou quebrar. E aí, depois de 2 dias assim daquele embate mental, eu me considerei um cara que saí logo dessa loucura por pouco tempo, vi naquela época o mundo e percebi que aquilo não era 15 dias de lockdown. Aquilo eram meses. Eu vi aquilo na primeira semana. Então eu olhei, liguei para os fornecedores e eu fui o primeiro cara do Ceará a fazer isso. Olá, marca tal, tudo bom? Tudo bom? Seguinte, eu tenho X boletos para vencer seu estoque está parado aqui, eu não tenho como pagar porque não está vendendo. Você pode prorrogar os meus boletos? Tá maluco, isso não existe, não sei o que. Vamos, aí ó, temos 2 opções, oi, eu posso devolver os produtos, você prefere? Não. Então vamos botar mais 15 dias para frente. Desses 15 dias virou 5 meses, porque não abriram mais, eles tinham que fazer isso porque o mercado todo está parado. E como eu fiz para sobreviver durante esse período? E aí foi quando eu, que era nessa época, sempre treinei, não parei de treinar, fui atrás de uma academia clandestina para poder treinar. E aí eu perguntei, meu amigo, você conhece uma academia pra gente treinar, João Paulo? Aí ele falou, cara, não, mas eu comprei uns aparelhos para treinar em casa, uns elásticos, não sei o quê. Aí eu, que é bom? Aí ele falou assim, não sei.
A mulher disse que estava vendendo tanto que só ia me entregar daqui a 2 dias. Aí eu... Me dá o telefone dessa mulher. Liguei pra mulher, comprei e eu olhei pra ela e falei assim: quanto você consegue me entregar amanhã? Aí ela, se você quiser 15 desse, eu consigo. Ok. Quando eu recebi e soltei no WhatsApp pros clientes... Já tinha o teu banco? Já tinha meu banco? Foi briga entre vendedor para vender aquilo. Liguei para aquela mulher e falei assim: eu quero tudo que você produzir. Eu quero fechar sua fábrica só para mim. E durante 4 meses aquela mulher ficou me fornecendo material de treino em casa. Jonas ficou vendendo na academia. Fiquei vendendo, cara, eu ainda consegui vender muito. Tinha briga, tinha fila de espera. Era fila de espera para poder chegar aos materiais que ela não conseguia produzir, dar conta de tudo que a gente tinha que vender. Ei, Jonas, mas tu colocou um upgradezinho aí na margem? Então, o que a gente aconteceu, né? A margem era literalmente o markup dobrado. Então, você pegava por 20 eu vendia por 40 no atacado, que isso não existe na distribuição. Então, era... Então, aquilo lá me custeou os meus funcionários, aquilo lá me custeou... Mas assim, desculpa, o que era exatamente? Era um elástico que você pisava no pé e fazia assim ou assim. Certo. Era um TRX que faz crossfit, né? para botar na porta e ficar puxando, e uma mini band para poder as mulheres ficarem abrindo e fechando a porta. Vendeu uma academia. Então foi assim que a gente ficou durante alguns meses vendendo. Aí teve a época das vitaminas, que aí, saiu no Fantástico que o zinco é bom. Meu amigo, aí tome zinco a vender. Aí as marcas em uma semana dava um jeito de fazer um zinco. O pessoal ia buscar na tua distribuidora? Sim, eu vendia para as outras lojas. Não, na época eu podia entregar. O meu negócio nunca precisou fechar, porque era de alimento. Meu que não era de alimento. A gente trabalhava de porta fechada, mas podendo entregar. Então nossos motoqueiros ficavam indo e voltando. E aí depois que as academias começaram a funcionar, entre aspas, essas academias que você vendeu... que veio a loucura. Porque eu perdi muita venda porque eu não tinha dado conta. Aí o que foi que eu fiz? Ligava e sempre tentando cobrar o dobrado e não dava. Tanto que a gente conseguiu, que eu fiquei com esse ponto sem ter como andar pessoas. Era uma mesa dessa assim com 4 vendedores. Porque era só caixa, era só produto. E a gente teve que se mudar muito rápido para o ponto que a gente está hoje, que é o galpão da Alessandro Mas nessa Carneiro. venda desses produtos que as pessoas se exercitavam em casa, tu já também começou a vender um pouquinho do teu estoque? Sim. Aí vendia um pouquinho, uma coisinha assim. E aí, conforme foi passando o tempo, o pessoal foi comprando mais uma coisinha. Vitaminas venderam muito. Teve a época da vitamina D, teve a época da vitamina C, teve a época do zinco. Aí esses encapsulados realmente vendia, mas era produto agregado baixo. Era 20 e poucos reais, aí vendia 1.000 por mês. Dava 27 mil. Mas a gente conseguiu, esses produtos venderam muito. Venderam muito, abriu a academia, não vendeu nada. Aí o estoque lixo também. Teve que sair dando, porque depois que abriu a academia, esses produtos também deram uma queda muito grande. Sem dúvida. E a abertura da academia não, aí foi esses 2x aí. Aí é onde eu digo que eu surfei uma onda. Eu estava preparado mais do que os outros para poder vender tudo. E assim, Eduardo, O medo de morrer. Ponto. O medo, pânico da população em geral, que viu que quem era obeso sedentário estava morrendo mais do que quem não era. Então ali houve uma mudança de entendimento do quão é importante. Por exemplo, vou falar, eu demorei fazer minha mãe para ir para a academia anos. O Covid fez com que as pessoas mudassem a mentalidade de uma hora para outra. Eu já vi, quando era personal trainer, eu falo isso para todo mundo, pessoas que mudam de vida muito forte. Você vê um cara, um ex-obeso, que hoje virou um maratonista. Todos os que eu conheci, eu sempre pergunto, o que foi que aconteceu? Sempre foi uma experiência quase morte. Ou foi um infarto, ou foi alguma coisa que ele sentiu, que ele teve que ir no médico e ele pensou, se eu não me cuidar, eu vou morrer. E aí, naquela hora, a pessoa muda. Um forte impacto faz a pessoa mudar. Então, o Covid fez todo mundo mudar ao mesmo tempo. Fez todo mundo, muita gente precisa, a partir de agora, ir para a academia. Eu preciso ir a partir de agora para a academia. Foi a única explicação que o mercado deu para esse boom que teve. Que não foi só eu que cresci 2x. Só que como eu já estava num patamar muito grande, então uma coisa é você vender 100 mil, vender 200 mil. Outra coisa é você estar vendendo 1 milhão, vender mais de milhões. Tá entendendo? Então foi um negócio assim, boom.
um up muito grande. Mas tu viu discrepância, Jonas, assim, de oferta e demanda na época por conta da paralisação? Porque parou. A máquina parou. Né? Econômica. Veio no ano seguinte. Aí que deu problema. No ano seguinte faltou produto. Aí foi o pandemônio. Foi a pandemia não, foi o pandemônio. Porque aí o produto que mais vendeu, mais cresceu a curva de vendas, que hoje representa 30% mais ou menos dos faturamentos de todas as lojas de indústrias, que é a creatina. Aí, por ser monopolizada na China, a demanda muito alta, aí faltou. E aí veio a inflação. Aí um produto que um dia eu comprava, que eu vendia, que a loja vendia antes do lockdown por R$45, R$50, chegou a valer o mesmo item a R$200. O mesmo item. É um reflexo da economia. Tá vendo? Do que a pandemia fez com a economia no que diz respeito ao teu segmento. Exatamente. Então, há um ano atrás, esse produto estava R$200. Hoje, ele está R$110. Pré-lockdown era 50. Mas porque também a gente já começa a enxergar o controle maior da inflação. Sim. Através da retirada, né, benefícios e tudo que aconteceu. Exatamente. Da política monetária que foi, digamos assim, enxugada, retraída. Consequentemente, isso reflete no consumo das pessoas. E o que aconteceu muito esse ano foi a inadimplência muito alta. Por conta que o dinheiro fácil que foi dado naquela época, o pessoal está numa bola de neve desde 2020. É uma bola de neve 2020, aí depois teve a outra bola de neve 2021, então os cartões veio bolando, contas vieram bolando, empréstimos vieram bolando, que esse ano muitos clientes nossos, lojas de suplementos, acabaram a bolha que foi se fazendo explodindo. É a economia. Exatamente. É o que eu falo, né? De a gente sempre enxergar. E aí, voltando assim para a tua empresa em si, no que diz respeito à gestão dela, diante desse cenário econômico. Como é que tu lidou, como é que tu está lidando com essa questão, né, econômica no que diz respeito a esses, digamos assim, percalços? Por exemplo, você acabou de falar de inadimplência. Pronto. E aí tu sempre foi, quando eu digo você, a sua empresa, sempre foi uma empresa muito enxuta, é uma empresa que alavanca ou não alavanca. Como é que funciona a gestão diante de tudo isso que tu acaba de narrar? Eu sempre fui um cara muito conservador no sentido de alavancagem, mas confesso que nesses últimos 2 anos a gente teve que fazer, principalmente na época do lockdown, algum aporte, principalmente por conta da nossa mudança. Hoje a HP está entrando em 2024 com um lema diferente do que a gente tem hoje. A gente está entrando com um lema de eficiência muito forte. Então a gente está fazendo um mapeamento do quadro de funcionários para ver o que a gente pode reduzir por conta desse momento que a gente não sabe que vem, e realmente não apenas pelo pilar financeiro, e sim por entender que daqui, para eu continuar crescendo, eu tenho que ter mais caixa para investir mais. E chega um momento que a empresa ela fica muito, como é que é o nome? Parece um Frankenstein. Tem um livro que eu gosto muito que o nome é O Lucro Primeiro. O Lucro Primeiro, ele fala que a sua empresa ela começa linda e você vai botando, vai crescendo, e quando você vê ela tá um monstro que tem muitos custos que você não tem mais como gerenciar tão bem. Então a gente está entrando numa fase de muita olhar para onde a gente está indo o nosso dinheiro e utilizar ele da melhor maneira possível. Porque eu não te disse que o mercado está crescendo, eu só não sei para onde. Então isso entra concorrências de outros canais, e eu preciso estar atento a esses movimentos e tenho que estar com dinheiro na mão para estar fazendo de estratégias para na hora certa a gente pivotar, quem sabe o negócio, para a gente estar abrindo outro braço do negócio, abrindo canal de venda novo. Então, para isso acontecer, a gente está entrando muito com um olhar de eficiência, mesmo com redução de custo. Isso passa por quadro de funcionários, isso passa por revisão de fornecedores, entra por compras melhores, compras à vista para conseguir melhores descontos e aumentar a nossa margem. Então, o nosso lema em 2024 é eficiência, porque a economia está muito patinando, a gente não sabe se vai crescer, se a inflação como está. Então, a gente está olhando isso aí com muita seriedade para 2024. Inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos, se discutiu ao longo desse segundo semestre de 2023 a possibilidade de uma recessão. Tecnicamente, uma recessão. Isso. Mas aí essa recessão, enfim, não chega. Mas dá medo. Ou só o fato de se discutir isso gera instabilidade. Exatamente.
Exatamente. Então, o que você acaba de dizer é, eu quero crescer, mas eu quero crescer corretamente, no momento certo. E não necessariamente crescer por crescer, porque entende que tem que estar crescendo sempre. É isso? Esse ano de 2024 a gente vai focar muito em resultado e não em faturamento. Sim, a melhora do resultado ele vem através da melhora de faturamento, mas não só. Então a HP ela veio através desses 7 anos melhorando o resultado através da melhora do faturamento. Eu sou um cara que fala assim também, não existe investimento que boas vendas não paguem. Então tudo na HP sempre foi resolvido com o quê? Vendendo mais. Tudo resolvido com o quê? Vendendo mais. Então eu vou entrar em 2024 com uma nova cabeça. Uma cabeça de não é somente vendendo mais que eu posso ter um melhor resultado. Resultado naquelas linhas lá bonitinhas, DRE, lucro líquido, margem de contribuição. Então vamos dar uma dissecada mais naquilo para poder, além do faturamento, a gente ter um resultado melhor através do tipo de gestão. Jonas, tu enxerga as pessoas, e aí eu me refiro aos empregados propriamente, entendendo mais sobre como funciona uma empresa? Ou tem muito aquela visão mesmo do individual e pronto? Cara, porque eu vejo com tanta importância o que tu fala, entendeu? Para o empregado entender, para o consumidor entender que assim, a gente depende das empresas, né? Nós somos uma sociedade formada por consumidores, empresas e governo. A gente gira em torno disso, né? Economicamente e socialmente. Então, assim, tu enxerga isso, Jonas? Eu enxergo que com o avanço da internet, de pessoas relevantes falando nisso, hoje um vídeo, uma pessoa pode ter 7 milhões de alcance de pessoas, então é óbvio, por conta disso, que sim, as pessoas hoje têm menos uma visão que o empresário é aquele cara que rouba, que trabalha e que não sei o que, tem menos essa visão, tá melhorando. Agora, o que eu vejo é que precisa ter se você quiser viver essa realidade em que o seu funcionário lhe entende, você precisa se comunicar com ele. E pelo que você falou, você tenta transmitir essa ideia. Porque quando há uma demissão, porque aquela função ela não faz mais sentido para a empresa, existem a empresa que o cara vai falar, te achar que você é um mercenário, e vai a empresa que o outro funcionário vai achar não faz sentido, porque o cara é gente boa, mas não faz mais. Por quê? Tudo isso é como você transmite. É como você tem reuniões com o time mensais ou não, com todo o time, o quanto o seu time de DH ele passa, qual é a cultura da sua empresa, dá trabalho. E custo. E custo. E dá trabalho. Então, sim, as pessoas hoje elas veem o empresário de uma maneira melhor do que vinha, de maneira geral. Sempre vai ter as pessoas que não veem, mas eu acho que dentro da empresa fazer com que o seu time jogue junto, entenda as suas decisões, faz com que fique mais leve o ambiente empresarial para você conseguir fazer as mudanças necessárias. Não virem eles contra a gente. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Já para a gente se caminhar aqui para o final, Jonas, a gente costuma aqui com os nossos convidados fazer algumas perguntas de cunho pessoal. Tá. Né? E a primeira delas, que eu queria saber de você, o que é que seria o sucesso para o Jonas? O que é que você considera como sucesso? A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa, para mim, é ela dar sucesso no canto errado. Explica. Uma pessoa dar sucesso no canto errado é como um cara fazer medicina porque o pai é médico e ele ser muito rico, mas um completo infeliz na vida sendo médico. Porque ele não teve a coragem naquele momento de fazer outra coisa. Então, o que é sucesso para mim? E quem é que diz o que a gente tem que fazer certo? Quem é que diz o caminho que você deve seguir? Eu sou um cara que nos últimos anos tem me aproximado muito de Deus. Então eu tenho uma visão de futuro alinhada com o Papai do Céu. Então, amigo, o que é sucesso para mim já está escrito lá em cima. Eu só tenho que descobrir lá, falar com o Papai do Céu para descobrir onde é que ele botou para minha vida e fazer justamente o que ele tem. Então, ter sucesso para mim é fazer o que aquele cara lá tem escrito para mim, que é uma coisa grandiosa. Tem para mim, tem para você, tem para todo mundo que está assistindo isso daqui. Então, para mim ter sucesso é fazer o que está escrito lá sobre mim. Maravilha. E aí, aproveitando a deixa, né, da espiritualidade, eu relaciono a espiritualidade ao que a gente vivencia no nosso dia a dia e mais precisamente o que a gente vivencia com a nossa família. E aí eu entro na família.
Tu és casado? Sim. Ô, Jonas? Hoje eu sou casado, tenho um filho do primeiro casamento, Gabriel, lindão. Tenho a Karina, minha atual esposa, que ela tem 2 filhinhas que moram com a gente. Então a gente, todo final de semana tá com elas, brinca muito. A gente tem um relacionamento muito bom. É muito importante. Eu e a Karina, a gente gosta muito de trabalhar. A gente é workaholic, sim, fato. A gente ama trabalhar. Mas a gente se pega muito assim, poxa, tem algumas coisas que são combustíveis pra gente, que se a gente não tiver isso, a gente não consegue render. E uma dessas coisas é a nossa família, é ter o momento da gente não estar no piloto automático, não estar conversando sobre gestão, marketing, venda, é a gente estar com as crianças, é a gente estar naquele ambiente lá que é muito bom. Nossa casa é uma casa bem aconchegante, então estar com eles na piscina, todo final de semana, estar brincando lá, faz sim a diferença pra gente, sendo o nosso combustível. A gente tenta o máximo possível tá no final de semana. A gente viaja muito, a gente tem feiras em São Paulo, mas a gente não tem como, a gente diz não para certas coisas para estarem com eles. Então é uma grande base. Com certeza. Gabriel, a Valentina e a Antonella. Show. Romo? Se a gente, no caso você, né, se fosse dar um conselho para quem está querendo iniciar, quer empreender, quer montar um negócio, o que você diria? O que eu diria para um cara que está querendo começar agora um negócio? Seja um bom vendedor. Meu amigo, se um cara está abrindo um negócio agora e ele sabe vender, no mínimo você vai conseguir faturar bem. Os outros problemas, igual que eu tive, você vai aprender, mas com o dinheiro no bolso você vai conseguir resolver muita coisa. Então aprenda a vender. A primeira coisa, aprenda a vender. E parece besteira, mas a maioria das pessoas não sabe se vender. Elas têm vergonha de vender, acham que se vender é ruim, acham que vender é tirar dinheiro do outro. Então toda essa atmosfera que o vendedor é mala, que o vendedor é isso, que o vendedor é aquilo, te impede de crescer. Então se você está começando agora, quebra isso e aprenda a vender. Explora um pouquinho isso aí, Jonas, pra gente, por favor. Como é ser um bom vendedor? Como se faz para ser um bom vendedor? Tu já deu aqui muitos insights. Eu aprendi a ser, eu sou um bom, eu confesso que eu me considero um bom vendedor desde de criança, e claro, eu fui avançando. Tem um livro que eu mando não, né? Tem um livro que a gente indica, todo novo vendedor, pra gente ler, né? Que é a nossa Bíblia de Vendas, que o nome dele é Vendedor Minuto. Vendedor Minuto. Em que tem uma frase que quando o vendedor termina de ler, eu pergunto pra ele, o que você tirou do livro? E ele, se leu, ele vai falar essa frase. E a frase é a frase seguinte: me divirto mais e ganho mais dinheiro fazendo o outro conseguir o que ele quer do que eu fazendo o que eu quero. Isso é ser vendedor. Bacana. Entende? Entendo. E me lembro agora de outra frase que você falou aqui no programa, né? Que é leia e aplique. Exatamente. Então, o nosso time de vendas ele é treinado para um bom vendedor, é treinado para você chegar numa loja e te oferecer o melhor que é para você. E pode ser que às vezes o melhor para você seja um produto mais barato, pode ser que seja mais caro. Eu sou o cara que não entra em uma loja sem olhar para o vendedor. Por que alguém perde? Olha só que loucura. Você entra numa loja gigante e não sabe onde está aquele material que você procura. O que você faz? 90% das pessoas perde tempo para procurar. Porque não pergunta para o vendedor, porque diz que o vendedor vai encher o saco. Porque a pessoa do outro lado também ela está acostumada com o vendedor que não quer ajudar, ela quer só vender. Então, quando ela encontra um vendedor que está fazendo um bom trabalho, ela nunca mais troca aquela loja. É verdade. Nunca mais. Só por conta do vendedor. Isso é muito interessante, né? Porque muitas pessoas realmente têm essa ideia de o vendedor vai encher meu saco. Eu associo a venda também muito à comunicação, obviamente, né? Você, repito, é um cara que se expressa muito bem, se comunica muito bem. Mas isso tem uma relação direta com a área de vendas. Porque o se comunicar bem, às vezes, é falar, né, na hora certa. A venda é timing. A venda é emoção. A venda é muito calor. Então, você saber fazer aquela pergunta, e aí? Diagnosticar o que está
a mente da Isso, outra né? pessoa. Então, vender é perguntar, é sondar. É a primeira parte da venda. Você tem que entender o que o seu cliente está buscando ali. Existe um motivador. Você achando esse motivador, você pode conduzir ele para o melhor produto, para o melhor caminho. Entende? Então, realmente, você entender o motivador dele, você vai estar fazendo com que ele leve o que ele veio buscar. Porque hoje, todo mundo... Quem é que diz para você, não, estou sobrando tempo? Então, por que uma pessoa entrou na loja para ver alguma coisa? É para só dar uma olhadinha? Que mentira, mano! A pessoa foi lá porque tá com alguma coisa querendo comprar. Ninguém perde mais, ninguém tem tempo para dizer, não, tô só olhando. Aí outro vendedor despreparado fala o quê? Ah, tá bom, toma meu cartão. Pega o cartão. E Jonas, o vender, não, eu treino o meu time. É um treino efetivo, ou seja, tem cursos, tem direcionamento, tem técnica? Tem técnica, tem desde mindset, como eu falei, que o vendedor tem que entender que está fazendo o melhor pelo cliente e é fazendo o que é melhor para ele, vai ser o melhor para você. Meu negócio é B2B. Eu vendo para a mesma... Eu tenho um cliente de 7 anos, desde o ano que eu conheci. Por que nós temos cliente há 7 anos? Porque ele confia em mim. Se eu estou indicando para ele uma coisa que ele compre porque vai vender, chega ao ponto de falar assim, chegou um produto novo, lançamento. Cara, compra 20 aqui que tu vai vender. Aí o cara vai dizer, não, é lançamento. Confia em mim. Aí o cara, tá bom. Isso é gerado por quê? Porque em negociações passadas, eu já fiz algo que ele viu que foi bom para ele e hoje ele confia em mim a ponto de eu dizer, compra que vai vender. Então, esse é o ápice. É o ápice, por causa que o nosso... qualquer varejo, se ele confiasse num fornecedor que dissesse, vou fazer esse produto para você, você compra tanto que vai vender tanto, seria o sonho, né? Seria o ápice do vendedor, é o cliente confiando que ele dizer, compra que vai vender. Bacana. Jonas, dinheiro. O que é dinheiro para ti? O que é formar patrimônio para ti? Qual é o significado? Dinheiro. Dinheiro é bom. Primeira coisa, né? Porque as pessoas acham que o dinheiro é ruim. Não, dinheiro não me importa muito com dinheiro. Não, quem fala que não se importa muito com dinheiro nunca vai ter muito dinheiro. Então, sim, dinheiro é importante. Sim, dinheiro é bom. Ter patrimônio é bom. Quero ter cada vez mais patrimônio. Não é o que me move. O dinheiro, para mim, ele vem no percurso. Ele vem no caminho. Ele vem no que eu quero construir. E o dinheiro vem junto. Eu tenho uma mentalidade de que o dinheiro é importante, mas eu não persigo o dinheiro. Ele que vem atrás de mim através do meu aumento de faturamento, através do resultado, através disso, o dinheiro vem. Eu não sou o cara que persigo a grana. Eu persigo um resultado melhor, uma empresa melhor, que vai impactar mais pessoas, que vai fazer a diferença e com isso a grana vem. Mas também, se ela não vier, não veio, a empresa cresceu. Tá errado, ela tem que vir. Bacana. Jonas, me permita, Romulo, uma frase que te marca, que te marcou, que tu lembra dela sempre. Engraçado que você me perguntou, porque todos os dias esse ano eu postei no Stories, quando eu acordo, uma frase. Porque eu sou um cara de frases. Porque para mim frases não são apenas frases, são princípios, são drives mentais. São coisas que bate o olho e faz você mudar. Então, aqui, a última que me impactou foi a seguinte. Meu amigo, tem uma coisa muito boa para acontecer na sua vida. E aí você pergunta assim, cara, será, Deus, que vai acontecer mesmo essa coisa boa? Será que isso vai acontecer mesmo? Você duvida das coisas boas que vai acontecer no primeiro incidente que acontece. Mas se tem uma coisa ruim para acontecer, tu nunca se pergunta pro diabo se a coisa ruim vai acontecer. Tu tem a certeza que a merda vai. Então, ao invés de duvidar de Deus, das coisas boas, duvide das coisas ruins. Então, essa mudança de mindset, quando começa a acontecer o fluxo de caixa baixo, você que está aqui, alguma coisa que está acontecendo, a venda que está baixa, meu Deus, vou quebrar, meu Deus, vai acontecer isso, meu Deus, vai acontecer aquilo. Duvida da coisa ruim, ao invés de duvidar da coisa boa, e aí você começa a perceber uma mudança no teu comportamento. Porque o empresário, nesses altos e baixos, cara, tem que ter muito isso aqui. Forte. Muito forte. Porque muitos problemas vão aparecer, muitos altos e baixos vão ter. E não é só funcionário que tem burnout, não, cara. Não é só funcionário que tem problema depressivo, não é só funcionário, só que só vê funcionário. Jonas, quem é o empresário que assume que está com isso? Não se vê. Não se vê. Não se vê. Pelo contrário, se esconde.
Exatamente. Se esconde. O que eu sinto é que muitas vezes se esconde. E aí eu diria a você, pelo menos esse é o meu sentimento, e você como empresário vai dizer se estou certo ou errado. É uma profissão muito assim, solitária. Você pensa muito só, você sofre às vezes muito só, às vezes. É óbvio que você tem um time ali. Mas eu não vou dizer de todo empresário, mas eu vou dizer daquele que gosta de trabalhar, que gosta de fazer o que faz, que quer fazer o negócio crescer. Não sai da cabeça. Tá em todo canto, tá lá. Não tem domingo, não tem sábado, tá lá. Ele gosta daquilo, eu amo fazer aquilo. Então, e aí gerenciar esses pensamentos para poder não cair em burnouts, não cair em depressões, não cair em crises de ansiedade. Hoje é eu vejo muito importante a ajuda de um terapeuta. Sim, eu faço terapia, sim, eu faço processos de coaching, sim, eu procuro me entender, porque, meu amigo, a cabeça hoje é o que faz a gente estar avançando. Se não tiver legal aqui... E tem que estar preparado, né? Tem que estar. A gente acabou de conversar aqui, o mundo vira de uma hora para outra. E a tendência é continuar, virar cada vez mais rápido, né? Com o avanço, né? Então a gente, assim, eu estava vendo aqui agora, meu amigo, há 50 anos atrás não tinha internet, não tinha carro, não sei o que, televisão, não era colorida. Só que no espaço agora curto de tempo dos últimos 10 anos, olha o tanto de coisa que mudou. Daqui a 20 anos o mundo não vai ser nada a ver com o que é hoje. Para mim não vai haver nada a ver. Então nossos negócios, eles vão sofrer muita disrupção. E a gente tem que estar preparado e muito bem na cabeça para poder estar se transformando, se renovando toda hora. Perfeito, concordo plenamente. Jonas, cara, o que a gente deixou de te perguntar? O que a gente deixou de falar aqui que tu gostaria de ter falado e que a gente de alguma forma não conseguiu tirar de ti? Que trabalhar com a minha mulher é a melhor coisa que eu poderia ter feito. Maravilha. É esperto. Legal. Porque o que acontece... Mas aí fala agora da Karina. O que acontece, né? A Karina, ela entrou na HP em um momento em que eu era um cara que não tinha outra... solitário. Não tinha outro diretor para conversar, outra pessoa muito boa para poder dividir cadeiras de diretoria, outra pessoa para poder abarcar essa empresa que estava crescendo tanto. E isso. Ela entrou para trabalhar contigo quando? Ela entrou para trabalhar comigo há 1 ano e meio. A Karina, a gente está junto há 2 anos. Ela era gerente comercial de uma grande empresa. E aí ela não estava se sentindo mais bem lá e a gente decidiu que ela saiu para abrir uma consultoria. Só que nessa consultoria, nesse primeiro momento, ela fez dentro da HP em uma sala. E aí ela se apaixonou e o negócio foi, e aí aconteceu. Ela é expert em marketing. Ela é expert em gestão comercial, estratégias comerciais, então ela era uma grande estrategista. Então ela veio acomplado isso daí e hoje eu vivo, além de ter minha mulher comigo trabalhando, um casamento muito feliz porque a gente está unido na mesma visão de futuro, a gente está unido no mesmo objetivo, a gente está muito junto o dia todo, sim. Tem os desafios. Tem a parte do desafio de você saber separar aquele momento, de você não levar o trabalho tanto para casa. Existe isso, mas no geral a gente consegue ser muito feliz e para mim é um diferencial muito grande estar com a minha mulher trabalhando comigo. Bacana, Jonas. Bacana, muito bacana, cara. Jonas, cara, parabéns por tudo, tá? O papo contigo flui muito bacana. Tu é um cara aula até sobre vendas, né? Que eu acho que a gente teve aqui um pouquinho, né? Se comunica muito bem. E assim, para encerrar, desde já agradecendo mais uma vez a tua presença. Quem é um cara hoje que tu assim, lê, ouve, e que tu sempre quer estar próximo ali, né, daqueles ensinamentos? Um cara que, assim, rapaz, que esse cara vai ser entrevistado, eu quero ouvi-lo. Eu costumo ter vários mentores. Ao longo da minha vida fui tendo vários mentores, né? Tendo vários mentores. Hoje, via rede social, já participei de clubes de mentorias, já passei de cursos. Hoje um grupo que eu acompanho muito é o pessoal do G4 Club, que é o pessoal lá de São Paulo, do Thales Gomes, do Alfredo, do Bruno Nardon. Então, para mim, eles são hoje a empresa de escola para empresários, a melhor do Brasil.
Então acompanho muito os conteúdos deles, os podcasts, já fiz várias imersões, então são os caras que hoje eu me inspiro como mentores, meus mentores empresariais para chegar lá são os caras. Legal. Jonas, cara, de novo, muito obrigado. Papo muito legal, cara. Tu tem uma mentalidade muito forte, tá? E parabéns pelo HP, parabéns pela família, parabéns por tudo. Amém. E eu só te desejo o melhor. Obrigado pelo convite. Espero aí que vocês tenham curtido. Obrigado pelo convite. Então, estamos aí para uma próxima rodada, quem sabe daqui a que tempo. Contando uma história nova, dobro do tamanho, vamos profetizar logo aqui, né? O dobro do lucro, um negócio gigantesco mais ainda, né? Amém. Muito Amém. bom. Obrigado. Show de bola. Boa sorte, Jonas. Valeu, cara. Show.